E aí, meus amados, tudo bom com vocês? E aí, meu povo, como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia para você que me assiste, independente do horário que você vai acessar este vídeo. Eu quero desejar para você as bênçãos de Deus, que o Senhor Deus ele te guarde, que o Senhor Deus ele esteja no controle e na direção da tua vida, tá bom, meu amado? Bora lá? Vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Vamos ser alimentados, né? Confrontados, né? Porque esse é o intuito da palavra do Senhor, é nos confrontar para nos tornarmos pessoas melhores em Cristo. E meditaram na nossa palavra de ontem, de que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, somos embaixadores nesta terra, que o nosso rei, o nosso salvador em breve virá. Você tem pensado nisso? Isso tem queimado no seu coração? Você já agradeceu hoje a Deus? Você já entregou no teu altar a tua oferta, a tua oração, o teu louvor? Já agradeceu ao Senhor, porque o Senhor Deus ele já te deu um milagre hoje, sabia? Se você está aqui me assistindo, é porque o primeiro milagre do seu dia já foi realizado. Você acordou hoje, isso é um milagre. O Senhor Deus, ele te despertou para mais um dia, te deu mais uma oportunidade de fazer o seu melhor como embaixador desse reino de justiça, desse reino de amor. Então, viva para esse rei e viva e tenha a consciência que o cidadão do céu ele está aqui para uma missão. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Senhor Deus te colocou como embaixador dele aqui, para representá-lo, para falar desse reino, para falar dessa mensagem de salvação. E, queridos, te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã, porque o teu rei está vindo. Jesus, ele está às portas. Se você ainda não colocou a tua vida diante do altar, se você não tem se preparado, eu digo para você, se prepara. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua vida no altar do Senhor, porque o Senhor Deus, ele dá as portas, nosso rei virá em breve. E nós precisamos estar prontos, e o dia é hoje, a hora é agora, amados. Vamos nos preparar, tá bom? Vamos nos preparar para irmos com esse rei quando ele vier nos buscar, tá bom? E hoje vamos meditar lá no capítulo 11 de 2 Samuel, né? Hoje nós vamos falar de uma pessoa que ele deixou assim muitas lições, muitas lições. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um guerreiro valoroso, corajoso, mas as falhas dele também, os pecados deste homem, segundo o coração de Deus, nos deixou grandes ensinamentos e grandes lições. E hoje nós vamos tirar lições da vida deste homem, né? E aprendemos com ele o que não devemos fazer, né? E para começar, eu quero ler aqui o versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, que diz assim, ó. E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, com eles os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Olha que impressionante, né? E aqui a gente já vai tirar as primeiras lições, né? No ano em que Davi era para estar junto com o seu exército, né, junto com o povo na batalha, aqui fala que Davi ele não foi, ele mandou Joabe, ele mandou o povo, mas ele ficou em casa descansando enquanto ele era para estar na batalha. E aqui, meus amores, fica a primeira lição para mim e para você. Quando o Senhor Deus ele te der uma batalha, não fuja da batalha. Pegue a sua arma, a sua armadura, o seu capacete. Se revista das armaduras do Senhor e vá enfrentar a sua batalha, vá enfrentar a sua luta. Davi não era para ele estar em casa, né? Ali não era o lugar dele naquele momento. Naquele momento,
A palavra deixa bem claro que era a época em que os reis saíam para a batalha. Davi era para ter ido junto, mas ele ficou. E quando a gente não está no centro da vontade de Deus, quando a gente não está vivendo aquilo que o Senhor Deus, ele nos manda, queridos, isso é muito grave, porque a consequência, ela vem, e as consequências desse ato de Davi foi catastrófica na vida dele. E Deus deixou aqui essa mensagem para que eu e você não caiamos na mesma cilada, na mesma armadilha. Tá bom? Então aqui diz que Davi não vai para a batalha. E no versículo 2 diz o seguinte: E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama, caminhava sobre o terraço da casa do rei, e do terraço ele viu a mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Olha só, estava ocioso, né? Estava ali tranquilo, seu soldado estava lá na batalha, estava lutando pelo seu reino, estava conquistando seus inimigos. Enquanto isso, o rei estava fazendo o quê? Estava ocioso, estava ali, estava andando, estava passeando. E, queridos, olha o perigo de você estar ocioso. Olha o perigo de você não estar no lugar que Deus pede para que você esteja. Sabe por quê, querido? O inimigo, ele nos sonda e nos observa, e ele nos ronda. E Davi estava ali, ó, tranquilo, querido. E nesse momento que o inimigo, ó, ele vem para dar o bote, né? Quando nós estamos tranquilos. Então, se você está tendo luta, batalha, dê glória a Deus. Louve a Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele nos aproxima do Senhor. As nossas batalhas, elas nos fazem depender de Deus e estarmos mais conectados a Ele. E sabe o que aconteceu? E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito, não é essa Batseba, a filha de Elã, a esposa de Urias, o heteu? Olha só, Davi viu aquela mulher e, queridos, olha como o pecado é sutil. Davi não precisou sair de casa para pecar, não. Davi estava em casa, estava na sua casa. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer, às vezes, queridos, nós não precisamos estar em outros ambientes para pecar, não. Às vezes, dentro da casa da gente mesmo, às vezes, acessando uma tela que a gente não deve. Davi, ele não refreou o seu olhar daquilo que não agradava a Deus. Porque o pecado, quando ele chega assim, ó, ele chega sutil. E Davi, ele deixou o pecado enraizar na mente dele, ele não tirou o olhar, ele não reteve o olho, ele continuou olhando e começou a desejar. E aí então Davi manda perguntar quem é aquela mulher, e eles dizem, né, que a mulher é o servo de Urias, esposa de Urias. Ou seja, Davi cometeu um pecado consciente, e o pecado, amiga, ele é tão sujo, meus amados, que assim, ele é um abismo que vai chamando outro abismo. Porque ele está ali, tranquilo, sossegado, ele vê aquela mulher, e ao invés dele retirar o olho daquela mulher, não, ele deseja ela e ele manda, né, saber quem é aquela mulher. E mesmo depois dele saber quem é a mulher, ele manda trazer aquela mulher, né? Ele traz o pecado, ele manda buscar o pecado, ele traz o pecado para dentro da sua casa. E às vezes, amados, nós fazemos isso quando acessamos coisas na internet que não agrada a Deus. E acessar coisas que não agrada a Deus é dar legalidade para o mal. Quando damos legalidade para o mal, porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pecado é legalidade, e o pecado tem dono. Satanás é o dono do pecado. E quando nós pecamos e damos essa legalidade, Satanás vem buscar aquilo que pertence a ele. Satanás vem agir, trabalhar naquela brecha, naquela legalidade. E como o nosso Deus, ele é um Deus justo, e ele julga com equidade. Deus é tão justo, amados, que Deus é justo até com seu inimigo, no caso, né? Então, Davi vai lá, manda buscar aquela mulher, adultera com ela, e quando ele fica sabendo que aquela mulher estava grávida, aí ele fica querendo consertar o pecado, né? Ele manda buscar o esposo dessa mulher, que era, por sinal, era soldado dele, estava na guerra, e o soldado vem. E olha que coisa incrível, né?
o soldado, ele se mostra mais íntegro do que o próprio Davi. Porque quando Davi manda buscar aquele soldado, ele quer encobrir o pecado deles. Mas sabe, queridos, o pecado, ele fede. Uma hora, aquele odor, aquela podridão do pecado, ele vem à tona. Não tem pecado que fique escondido. Porque a verdade do Senhor, ela sempre é revelada. Ele pode durar muito tempo escondido, mas um dia a verdade sempre vem à tona. Assim como veio para Davi, vem para mim, vem para você, vem para qualquer um de nós, né? E ele chama, manda trazer de volta, né? Manda falar com o capitão do seu exército, que era Joabe, e traz de volta, né, Urias, né, na intenção de esconder a sua vergonha, o seu pecado, né? E olha, queridos, como é incrível que quando Urias vem, Urias ele tem um comportamento nobre, né? Para vergonha do rei, porque o rei manda ele ir para casa para que ele tivesse relações com sua esposa e o filho, né, no caso que de Davi, fosse atribuído ao esposo. E olha só, que interessante, aqui no versículo 9 fala assim: Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha só. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: Não vieste da tua jornada, por que então não desceste à tua casa? Então Davi fala assim: Mas você não veio da sua jornada, estava cansado, por que você não foi para sua casa descansar? E olha, queridos, olha a resposta de Urias para Davi. Olha só, e Urias disse a Davi: acerca de Israel é, a arca. Não, vou começar, peraí, queridos. Ó, e Urias disse a Davi: a arca e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampando nos campos abertos. Estaria eu então na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. Olha isso, queridos. Olha que incrível, um tapa na cara do rei, né? Urias fala assim: imagina, a arca do Senhor está lá na guerra, os meus irmãos israelitas estão na guerra, todos eles estão na peleja, e eu ia vir para casa comer, me alegrar e deitar com minha esposa. E ele ainda fala em nome do rei: tão certo como o rei vive, jamais eu faria uma afronta dessa, né? E depois de tudo isso, queridos, olha só, Davi não se arrependeu, não voltou atrás. Davi tentou embebedá-lo, né? Dar bebida para ele, e para que ele fosse. Essa estratégia de Davi não dá certo. E quando Davi vê que essa estratégia dele não dá certo, ele manda uma carta pedindo para que esse soldado fique na frente da batalha e seja morto, né? E seja morto. E quando eu vejo esse relato, queridos, eu fico pensando, né? Olha a lambança que Davi fez para cobrir um pecado, né? Ele pecou e ao invés dele se arrepender imediatamente, clamar a Deus, pedir o perdão de Deus, né? E estancar o pecado por ali, não, ele foi dando asas para o pecado. Um abismo foi chamando outro abismo, né? O pecado foi enraizando tanto que ele foi foi uma consequência, né? Uma sucessão de pecado, um atrás do outro, um atrás do outro. E queridos, nós vamos ver no decorrer dessa semana o que ele as consequências desse pecado de Davi. Imagine que tudo começou no olhar. Quando ele olhou e ele não tirou o olho do pecado, sabe? E Davi, então ele fica ali, ele não vai para sua casa beber. O rei tenta de todo jeito, né, fazer com que ele vá, mas ele não vai. Então o rei manda uma cartinha lá para o seu comandante Joabe para colocar ele lá na frente da batalha e ele ser morto. E tudo isso acontece, queridos, e ele é morto na batalha. E ainda assim, Davi continua com o coração contaminado, cheio do pecado, sem se arrepender.
né, sem se arrepender. E sabe, queridos, quando eu vejo essa história de Davi, eu vejo como o homem, ele quer, através dos seus meios, dos seus métodos, resolver o seu problema. E, queridos, nós não temos capacidade de resolver os nossos problemas. Só Deus, ele é suficiente na nossa vida, né? Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos de jeito nenhum brincar com o pecado, nem achar que a gente tem poder, sabe, de solucionar. Então, a lição que fica quando cairmos, nós devemos imediatamente clamar a Deus, né? Clamar a Deus para que o Senhor Deus, ele não permita que aquele pecado ele acabe criando proporções ainda maior do que aquelas, porque como nós vimos nessa história aqui, Davi ele estava ali fora do ambiente que ele deveria estar. Isso é uma lição para nós, né? Que nós, quando estamos alicerçados no plano de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós ficamos protegidos, mas quando nós saímos dessa proteção, quando nós demos brecha para o inimigo, queridos, o inimigo vem e o estrago é feio, como foi nessa história de Davi. A situação dessa história de Davi, ela causou tantos males, não só para Davi, não só para Davi. Toda a sua descendência sofreu por causa deste pecado que começou com apenas uma olhadinha. E eu quero voltar e frisar nisso daqui. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você acessa, porque aquilo que você está acessando não é só você que está vendo, Satanás também está vendo. Sabe? Nós somos, queridos amigos, espectadores. Espectadores não, nós somos espetáculos aqui nessa terra. Nós estamos sendo assistidos, os anjos nos vê, o nosso Deus nos vê, Jesus nos vê, todos eles nos vê e Satanás também. Quando Satanás, que não tem poder de ler os nossos pensamentos, mas ele tem inteligência para ler as nossas ações, as nossas atitudes. Então, quando ficamos presos em um pecado, em algo que a legalidade pertence a Satanás, ele nos enreda nisso. Sabe, às vezes estamos ali com o celular na mão, acessando coisas que não deve, e Satanás está de olho só esperando a oportunidade de te laçar, de te pegar nesse pecado, nesse deslize, sabe? Às vezes em coisas que falamos, sabe, querido? Devemos cuidar muito com a boca, com aquilo que falamos, porque Davi pecou com o olho, com o olhar, por olhar coisas que ele não deveria estar olhando. Por não ter tido força, não ter buscado força em Deus, de ter repreendido naquele momento aquele pecado e ter encontrado força em Deus, mas ele alimentou aquele pecado, aquele pecado custou muito sangue na vida de Davi. E olha só, depois de tudo isso, para a gente concluir aqui o capítulo 1, depois de tudo isso, 11, depois de tudo isso, queridos, o profeta Natan, ele vai lá visitar o rei, né? E ele vai lá contar uma historinha pro rei. E ele conta uma historinha que eu vou resumir bem para não ficar muito longa. Ele falou assim: olha, rei, tinha um homem que tinha uma cordeirinha só, era uma cordeirinha de estimação que ele amava muito. E um dia ele recebeu um visitante em casa. E sabe o que o visitante fez? Ele, ao invés de matar um cordeirinho, né, do seu rebanho, vou achar aqui a passagem de coisa, né, ele pegou, né, a cordeirinha daquele homem que não tinha, que só tinha uma e matou. Então o Davi, com aquela história, ele fica furioso, né? Ele nem imagina que o homem da história era ele fica furioso e fala: ah, não, esse homem que fez essa maldade, pegou a única cordeirinha, né, e matou, esse homem tem que ser morto. E o profeta diz assim: és tu, ó rei, este homem és tu. E daí, querido, olha que coisa triste, né? O que o profeta fala aqui para Davi, né?
o profeta fala assim para Davi, ó. E Natã diz a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do Senhor, do teu Senhor, e as esposas do teu Senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito pouco, eu teria te dado ainda mais de tais e tais coisas. Olha o que o profeta diz. O profeta fala assim: olha, o Senhor Deus, ele te deu tudo. Ele te deu um reino, ele te deu servos, ele te deu esposas, ele te deu tudo. E ainda se fosse preciso, o Senhor Deus te daria mais, te daria tudo que você quisesse. E você achou pouco tudo que Deus te deu, e você vai lá e faz uma coisa dessa. Aí ele fala assim, queridos, ó: porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista. Tu mataste Urias, o Heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o Heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti, a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei aos teus vizinhos, e eles deitará com as suas esposas à tua vista. Olha só, à vista deste sol, porque fizeste isto secretamente, mas eu farei estas coisas diante de todo Israel e diante de todos os olhos. Olha, queridos, o que Deus está falando? Olha aqui a sentença, juízos de Deus para Davi. Deus fala assim: olha, o teu pecado foi escondido, mas eu vou te castigar na frente de todo mundo vai ver o teu pecado. E fala assim, ó: e Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemares. Também a criança que te nascer certamente morrerá. Queridos, que coisa triste e devastadora. Que esta lição da vida de Davi, que nós vamos continuar estudando ela durante essa semana, ela nos alerte, que nós possamos tomar como alerta, queridos. Davi não morreu, porque Davi, ele era um homem que ele se arrependia, e Deus se agradava do coração de Davi, porque ele era sincero. Mas a consequência do pecado de Davi veio na sua família. Os seus filhos pagaram por a desobediência de Davi, pela desonra de Davi, porque foram muitos os pecados. Queridos, aquele pecado que começou com o olhar, se transformou no adultério, depois no assassinato. Então, nós vamos ver o desfecho dessa história. Por isso eu quero dizer para você, querido, retira a espada da tua família, não deixa que a espada venha na tua geração. Repreende, queridos, o mal que tem tentado nos derrubar, que tem tentado nos tirar da presença do Senhor. Porque, queridos, a consequência vem. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado, ela vem, ela é devastadora, como vamos ver aqui no decorrer da história, né? Então, queridos, vamos refletir hoje nas nossas atitudes, nos nossos atos. Vamos refletir, não vamos andar ociosos, queridos, vamos nos firmar no nosso Deus, vamos nos apegar a Ele, porque a ociosidade é um campo aberto, favorável para o inimigo. O inimigo, ele só quer uma oportunidade, só quer uma brechazinha para entrar e fazer um estrago. E nós não somos melhores que Davi, queridos. Isso aconteceu com Davi. Deus permitiu que essa história ficasse registrada para que eu e você não cometêssemos esses mesmos pecados, tá? Vamos cuidar com aquilo que a gente olha, vamos cuidar com aquilo que a gente ouve, vamos cuidar com aquilo que a gente fala. Vamos cuidar com os nossos atos, tá bom? Para que a espada, ela não venha sobre a nossa geração, tá bom, queridos? Meditemos nesta palavra hoje, tá? Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dá, Pai, de aprendermos um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, Senhor Deus. Nós aprendemos, Senhor Deus,
do quão terrível, Pai, é o pecado, Senhor, do quão asqueroso é o pecado, Pai, mas que Tu nos fortaleça, Senhor Deus, a andarmos em santidade, Senhor Deus, e a retermos, Senhor Deus, este mal nas nossas vidas, Senhor Deus, que sejamos prudentes, Senhor Deus, e possamos nos desviar, Pai, o nosso olhar, Pai, deste mundo, Senhor, das coisas, Pai, que não Te agrada, Senhor Deus, nos dá a Tua bênção, Senhor, neste dia, nos guarda, Senhor, e nos livra de todo mal, que tudo que venhamos fazer hoje, Senhor Deus, seja para a Tua honra, para a Tua glória, Pai, nos blinda, Senhor Deus, e nos cobre com o sangue precioso do Teu Filho amado, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ajuda, Pai, a viver em santidade, Senhor Deus. Eu entrego a vida de cada um destes que estão aqui nas Tuas mãos, Pai. Peço a Tua bênção sobre a vida e sobre o lado de cada um deles, Senhor Deus. Peço a Tua paz, Senhor Deus, e a Tua direção através do Teu santo e bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua casa, o teu dia. Deus te fortaleça, Deus te dê vitórias, tá bom? Hoje e sempre. Fica com Deus, tá bom? E até amanhã. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, compartilha, tá bom? E se você tem um pedido de oração, deixa aqui no comentário que eu vou orar por você, tá bom? Fiquem todos com Deus.